Todo aprendiz deve compreender que cada condição que ele encontra no exterior retorna a ele com as condições que ele dá. Daí a necessidade de ver, reconhecer e sentir somente Deus em ação em todas as situações. Eu sou a porta aberta, a luz de Deus que nunca falha. Um ótimo dia, aprendizes. Que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 às 7h50, oferecendo aí conhecimento a todos aí, da melhor maneira possível, que possamos caminhar dentro dessa linha de conhecimento do mundo que é oferecido, onde nós podemos trazer aí a harmonia, a tranquilidade, e assim todos passam a funcionar, a caminhar cada vez mais, ainda mais principiando aí pela manhã com bastante conhecimento. Tudo aquilo que nós damos atenção no mundo exterior, ele retorna, né? Então, por exemplo, você está onde a sua atenção está, né? Por isso que você às vezes vai a um campo verde, a um lugar cheio de árvores, né? Pasto, grama, enfim. Montanhas, o vento, o cheiro. Você olha aquilo e sente uma paz, uma tranquilidade. Você sente a natureza, né? Na cidade, no meio do concreto, é a mesma coisa, só que você vê prédios, você vê concreto, o sol não consegue chegar em todos os lugares, né? Então o humano, ele sempre vai estar vivendo aquilo que ele vê, aquilo que ele olha, né? Por isso que a meditação profunda, né? O se elevar é fechar os olhos, né? Você se imagina onde você quiser estar. Você coloca ali o caminho das vossas realizações, né? Você pode imaginar situações, trazer os benefícios daquilo que você busca, né? Então, quando a gente começa a pensar da seguinte maneira, por exemplo, olhar com os olhos do Criador, ou seja, ver a perfeição, ver a beleza, não enxergar as coisas feias, horríveis, estranhas, esquisitas. Mesmo você vendo, é necessário dominar isso, ter atenção, né? E aí você consegue transformar as coisas, né? Tudo é um treino, tudo é uma maneira de você começar a construir um caminho diferente para você. Os vícios, né? As pessoas estão viciadas em bater os olhos e já vivem aquilo, né? Sofrem as consequências, né? Talvez não seria nenhum hábito. A mente coletiva, ela é viciante, né? Ela acaba fazendo as pessoas agirem, se manifestarem sem pensar, de uma maneira impulsiva, né? Quando você traz essa consciência para você e começa a buscar aí a mudança disso, já é um ponto positivo, né? O mundo está repleto hoje de discórdia, de descontentamento, tristeza, embora exista o contrário, mas em um número menor, né? E as pessoas sempre olham as coisas, você pode reparar isso, né? De uma maneira até negativa, né? Você fala para alguém, poxa, a gente podia, né,
e comer naquele lugar domingo e tal. Aí alguém fala, ah, mas lá é muito caro. O outro fala, ah, mas lá tá sempre cheio. Aí o outro fala assim, ah, não tem onde parar o carro. Então não é aquela coisa assim, mesmo que, vamos dizer assim, que é caro, poxa, é um encontro de amigos, né? Vamos ficar quieto. Está cheio porque é bom, né? Se não tem onde parar o carro, né, se concentre que você vai encontrar um lugar, né? Ou vá de uma outra forma, né? Mas vá. Não fique arrumando empecilhos, falando isso ou aquilo, né? Sempre as pessoas acabam colocando uma forma negativa nas coisas, né? E isso, né? Se você analisar friamente, né? Acontece constantemente e vai acumulando uma descarga de energia não favorável na própria vida. Então é claro que acaba manifestando aquilo que você fala, né? Então você vai estar sempre não indo a lugares, no geral, ou se for vai encontrar cheio, não vai encontrar lugar, né? Ou tudo que você for esbarrar vai estar ali no seu bolso, porque você é aquilo que você reclama o tempo todo, né? Então aquela pessoa que, por exemplo, que fica assim, nossa, isso aqui é caro, aquilo, nossa, que caro, olha que caro. Então é relativo o caro e o barato, né? É relativo. Mesmo que aquilo for caro, tudo bem, não diga, não fique pronunciando, não fique falando, né? Porque atrai mais daquilo que você não consegue obter. Então é uma série de coisas que tem que ir corrigindo. E a verdade é isso, né? O estudo, o conhecimento vai te levando à realização. Se a pessoa não sabe nada, não conhece nada, ela vai estar sempre batendo na porta fechada. Ela nunca vai conseguir abrir a porta, né? Foi o que a gente falou aqui, começamos aí a nossa frase, né? Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha. E com isso essa luz vai estar sempre iluminando o seu caminho, enchendo o seu bolso, né? Trazendo para os seus olhos questões melhores e assim por diante, né? Tudo é uma questão de você começar a ver o mundo diferente. É o olhar, é o perceber, né? E aí, é claro, é um passo a passo. Com o tempo vai limpando o ambiente, tirando do caminho aquilo que não funciona, e as coisas vão andando, né, devagarinho, vão chegando naquilo que é necessário, né? Eu chamo o poder da luz, a grande luz cósmica e o grande arco-íris dos seres cósmicos para serem carregados em seu ser e mundo, em toda a atividade. Eu sou. Com seu poder infinito de ação para carregar aquelas qualidades poderosas que a humanidade necessita para libertá-la mais rapidamente. Que todos, através do poder de sua atenção, mantenham esta ancoragem em seu mundo de sentimentos e atividade, para que a glória da luz possa produzir e manter seu domínio rapidamente. Que cada um esteja no serviço particular da luz que cada coração deseja prestar. Portanto, retire toda a crítica e condenação de pessoas, lugares e condições. Despeje tudo na chama violeta consumidora e volte sua atenção para a poderosa presença Eu Sou. Peça a presença para assumir o comando de todas as mentes e corpos na Terra e suas atividades, e carregue em suas atividades terrenas toda a perfeição que a presença detém, e então veja o poder da luz manter seu movimento para sempre. Eu
agradeço. Então, quando você reza, ora, apela, decreta para o universo, né? Muitas pessoas nesse exato instante estão passando por dificuldades, problemas, situações, questões particulares, pesadas, extremas, enfermidades, enfim. Da mesma forma, tem pessoas passando por notícias maravilhosas, ganhos, resultados, acontecimentos, enfim, né? Tem os dois lados. Mas o que acontece? O mundo, ele é uma balança, né? E a balança da discórdia, da negatividade, ela tem peso. O prato, ele é grande e pesado, né? Então, existe um desequilíbrio, né? Você hoje encontra muito mais pessoas aí passando por situações do que pessoas que estão aí recebendo resultados, né? Então, quando nós fazemos um simples apelo como esse, uma simples colocação para poder favorecer a mente das pessoas, iluminar, trazer luz, esclarecimento, né? Isso começa a vibrar na atmosfera e começa a tocar as pessoas. Então, onde elas estejam, estão recebendo uma luz, uma ideia, um caminho, uma ajuda, alguém que se aproxima, enfim. E é assim que a gente manifesta as coisas, a gente movimenta para que o mundo melhore. Se as pessoas se unissem mais para orar, né, ou pelo menos se concentrassem em casa, fazendo algum movimento, ou estudassem, aprendessem como funciona este mundo, né? Mas desde a simplicidade, como eu sempre disse e digo a vocês, pare um minuto por dia. Um minuto apenas. Se concentre. Pode ser com os olhos abertos, fechados, pode estar dirigindo, trabalhando. É só se concentrar no mundo, na atmosfera, na luz, para que as pessoas sejam esclarecidas, que elas recebam uma ajuda, um favorecimento, mesmo aquele que às vezes está pensando em prejudicar alguém, ou às vezes com ódio, com raiva, que tenha uma luz, né? Que não faça isso, porque não adianta você alimentar a negatividade, porque ela reflete de tudo quanto é lado, né? E isso atrapalha muito o andamento do planeta. Nós estamos numa fase interessante de transição, mudando aí, né, de terceira para quarta dimensão, já se preparando para a quinta dimensão. E os humanos não têm ideia disso, não têm noção, né? Entendem que a tecnologia está avançando, o mundo está ficando futurístico, né, diferente, cheio de coisa e tal, né? E a maquinalidade vai tomando conta, né? As máquinas, tudo isso, né? E talvez os humanos ainda não se deram conta disso, né? Então é necessário aceitar a tecnologia, isso tudo que faz parte do crescimento, da mudança, da transformação, né? Mas é necessário também entender que o mundo é o mundo que sempre existiu. O mundo, ele não foge à natureza que ele é, né? Então, você vê, né, a lei, né, que funciona, que rege entre os animais, se mantém a mesma coisa, né? O animal, ele reflete as emoções humanas, né? Então, por mais que eles estejam evoluindo, as emoções humanas não estão tão evoluídas assim, né? Então, isso acaba gerando outras situações para os animais, como enfermidades, problemas e assim por diante. Então cabe a nós, aqueles que buscam, estudam, né, trabalhar para que essa discórdia, essa negatividade vá diminuindo, vá sendo quebrada, para que também os animais reflitam, né, se reflitam neles, para que eles melhorem,
né, rapidamente nesse sentido de enfermidades, né, a saúde deles, tudo isso, né? Porque são reinos separados, mas que vivem unidos, né? Então, dentro da base disso, nós temos aí toda a construção dos elementos, que poucas pessoas sabem disso ou dão atenção para isso, né? E quando eu procuro, né, compreender os elementos, vivê-los da forma humana, eu começo a ajudar isso de algum jeito, né? Porque fazemos parte deste mundo, tá? Então, como já falei para vocês, e vou continuar repetindo, porque sempre tem muita gente nova ouvindo, né? Tem bastante gente que vai se aproximando, você vai compartilhar esses vídeos, vai levar até as pessoas aí para poder trazer uma ideia, uma solução, um caminho diferente, entender que o mundo tem solução e que o mundo está aí para ajudar. E não, como as pessoas dizem, né? A vida é amarga, é difícil, é o sofrimento. Não é isso, né? O fogo, ele é o pensamento humano, né? Então, o pensamento positivo, um pensamento firme, ele equilibra o fogo, ele traz calor, ele aquece, ele ajuda, ele favorece, né? E o pensamento negativo queima, faz o fogo arder, né? De várias formas, né? E você percebe que muitas pessoas pensam negativamente e pensam na negatividade, né? As pessoas, o fardo que ela carrega é a boca dela, né? O que ela fala, o que ela pensa, e assim por diante, né? Então, você ter controle sobre o pensamento é muito importante, né? Mesmo que pensou besteira, conserta e vai melhorando isso, né? Isso é necessário, né? Não é simples, porque se falar, olha, não pensa nisso, a pessoa vai lá e pensa. É natural, o pensamento ele é automático, né? E aí tem que consertar, sempre isso, sempre tomar atenção nisso, né? Então, esse é um ponto. E aí, por exemplo, a água, o que é a água? A água é o sentimento, sentimental, a emoção, né? Só que o planeta, 2/3 é água. Então as emoções são fortes, né? E a pessoa não consegue deixar de sentir uma emoção, de ter um sentimento, né? Então ela deve sentir, mas não pode viver aquilo, né? Não pode viver a emoção, tem que dominar, né? Não pode deixar aquilo tomar conta. Se a pessoa está triste, fica triste e pronto, mas procura não externar tanto, não colocar aquilo para fora, né? Então a pessoa ela entra numa sala de reunião ou numa sala de aula, algum lugar assim, né? O mesmo ambiente público, alguma coisa, e alguém fala, aquela pessoa está triste, nossa, olha que cara, nossa, deve estar triste. E aquilo vai vibrando cada vez mais, né? Aí a pessoa está muito feliz, ela entra lá toda feliz e tal, aí a pessoa fala, por que ele está feliz? Eu não tô. Por que esse cara está feliz? Por que não sei o que lá? Daqui a pouco o cara já não está mais feliz, porque a descarga é muito grande, né? Então, deve-se dominar até a felicidade. Os senhores e senhoras sabem disso, a felicidade incomoda, entendeu? Então, por exemplo, né, as amigas, né, as mulheres, de repente, até se gostam, tem uma amizade aí, uma delas emagrece, muda a maquiagem, sei lá, cabelo, enfim, e pode gerar um desconforto em outras, infelizmente, né? Em vez de alguém elogiar, falar, nossa, que legal, você está super bem, então não, né?
Então é um mundo, né, que é estranho, né? Mesmo a pessoa chega e fala, ó, comprei um veículo novo e tal. Ah, legal, né? Não sei o que e tal. Não existe a vibração, né, de uma conquista, da pessoa se formou nisso, daqui, mas enfim. Então, quanto menos você evidenciar, o que eu quero mostrar é o seguinte, quanto menos você evidenciar a sua vida, suas coisas, né, melhor. Agora tem um outro lado. Não deixe de fazer as coisas pensando nos outros. Lembra das pessoas falam assim, né, eu atendo muita gente, às vezes até empresários, e tem pessoas que falam assim, eu, sabe, eu ando de qualquer jeito mesmo, eu não ligo para carro, para nada, porque, sabe, isso aí só traz inveja, as pessoas, você fica gerando aí situações negativas, né? E as pessoas ficam de olho, falam, bom, se você pensa assim, né? Você não consegue ter o que você gosta, fazer o que você quer, né? Viver do jeito que você gosta, porque crítica, crítica, você vai receber sempre, infelizmente, né? E tem aquele que vem lá, olha, é uma crítica construtiva, é uma crítica positiva. Não existe crítica, é crítica. É como é uma mentirinha branca, mentira é mentira, sabe? Então, se você, aí são dois lados, né? Se você fizer para mostrar para alguém, para se mostrar, você vai ter problemas. Se você fizer porque você gosta, porque você quer, sempre se preocupar com os outros, você não vai ter problemas. Mesmo que as pessoas gerem inveja, uma coisa e outra, problema deles. Porque, olha que interessante isso. Às vezes, né, a inveja ela é um alimento. Né? Porque se todo mundo nós saímos do sentimento para a inveja, né? Se todo mundo, né, entender que a inveja não traz problemas, nada, né? Porque as pessoas emitem a inveja e se você tiver receio dela, medo dela, você vai receber aquilo. Mas se você falar assim, meu, pode invejar à vontade, cara. Eu te agradeço que você me inveja, porque é devido aos invejosos que eu estou crescendo. Porque estou buscando cada vez mais. E se você gera inveja, porque você está andando. Porque aquele cara que não anda, não faz nada, mas quem vai ter inveja dele? Não tem como ter inveja, né? Então, a inveja, ela é um alimento, né? Então, como fala, né? Qual é o remédio para olho gordo? Colírio diet, né? Não tem, não adianta, né? Então, a pessoa deixa de fazer coisas por causa dos outros. Nunca, nunca faça isso. Jamais. Né? Faça as suas coisas, o que você tem vontade, manifeste seus desejos, porque às vezes tem pontos da vida, né, que você necessita se dar uma balinha, comprar um brinquedo, alguma coisa que você goste, né? Para aquilo manifestar em você a alegria plena da conquista e da realização, né? Então é isso que vai fortalecer você, porque você está conseguindo, conquistando aquilo que busca, né? Eu quero dizer o seguinte: todo estado espiritual, conhecimento, a metafísica vai te levar à realização. E quando você está alicerciado deste mundo, né, com conhecimento, com uma série de coisas, meu, ninguém vai te incomodar ou te encher os pacoar. Deixa. Você está firme na sua vida, no seu caminho, no seu conhecimento, e deixa para lá os outros. Quer invejar, inveja, quer falar, fala, quer fazer, faz, quer querer atrapalhar, atrapalha. Fica à vontade. Porque você está, no mínimo, 1/8 acima de luz. Então, tudo que vier vem por baixo, né? Então, é aquilo que é dito, né? O que vem de baixo não me atinge. Mas não é do chão, é um mundo mais baixo, né? O mundo às vezes para por causa dessas coisas, mas hoje já existem questões diferentes, as pessoas estão um pouco mais ousadas, ainda bem,
né? E estão aí realizando, né, coisas diferentes, né? Já estão ligando tanto para isso, mas muita gente ainda liga para isso, né? Então, se você cuidar da sua vida, cuidar do seu mundo, das suas coisas, para que você vai ficar preocupado, preocupada com isso, né? Toca adiante, firme. Bom, e aí falamos da água, das emoções, né? Que são fortes, né? Porque 2/3 do planeta representa isso, né? Então, as emoções estão aí, devemos dominá-las, né? A Terra é a nossa percepção. Como eu falei agora há pouco, olhar o mundo com os olhos do Criador, olhar o mundo com os olhos da positividade, da melhoria, né? do perfeito, né? Porque você consegue trazer a matéria para você, que é a percepção, né? E uma coisa que atrapalha bastante esse caminho, né, e as pessoas aí, infelizmente, vivem um pouco dentro disso, é a questão do julgamento, né? A gente acabou de falar agora há pouco, julgar, né? Tem pessoas que julgam, né? Pela aparência, pelo conhecimento, por isso ou por aquilo, né? E mesmo falar de uma pessoa, aquela pessoa não é capacitada, não sei o que e tal, pode ser que você está julgando ela, você não tem ideia disso às vezes. Tem muitas coisas, né? O julgamento é uma coisa pesada, né? Porque mexe com vários caminhos e vários fatores. Então, quando uma pessoa julga alguém, ela retrocede materialmente, ela anda para trás. Então, às vezes faz coisa pra caramba, anda, caminha, não sei o que e tal, tá indo bem, daqui a pouco julga alguém. Ponto. Voltou para trás. Né? Então, temos que ter cuidado, porque é a matéria, é a construção da base para você ir adiante, para você poder estar construindo aí o seu caminho cada vez mais elevado, com maiores resultados e assim por diante. Quando você coloca essa atenção, né, as coisas começam a funcionar de uma forma muito mais elevada, trazendo para você tudo aquilo que é necessário, né? Então, quando você começa aí a perceber as coisas, a trabalhar em cima disso, né, você começa a sentir que tudo faz parte de uma construção mais elevada. Né? Aproveitando nossa fala, já vou falar sobre o fogo. Né? Hoje nós temos uma aula sobre o verbo, sobre as palavras, sobre os mantras, né? Às 8h30 da noite, online, para você poder estar movimentando isso, né? Então, a orientação que a equipe tem é assim: quando a pessoa ela liga perguntando sobre as aulas e tudo, né, fala do programa, né, você tem 50%, né, de bolsa nas aulas, pelo menos para você conhecer, né? Você fala assim: ó, estava ouvindo o professor na rádio e tal, eu queria conhecer um pouco mais e tal, queria fazer a aula de hoje, pronto, né? Então, é uma maneira de vocês se aproximarem um pouco, né, desse movimento, né? A escola consegue oferecer um presente, né, onde todo mundo se une para um bem maior, né? O conhecimento ele é maravilhoso, né? E ele consegue trazer para o aprendiz aquilo que de verdade ele busca e coloca como atenção na vida dele. Então hoje, dia 21, 8h30 da noite, né,
aula prática de colher de pau, que em verdade ela está relacionada ao verbo, né? Que é um grande instrumento de conhecimento, onde os mantras, as construções todas estão aí à disposição, né? Amanhã, dia 22, aula de dança, né? No ritmo da alquimia, onde movimentamos aí desde o oco da terra até a quinta dimensão em movimento, em ritmo, né? Com meditação e uma série de fatores. Bem, bem bacana e bem interessante e um caminho bem estruturado, né? Eu quero que vocês guardem aí também, né, na agenda de vocês, basicamente daqui a um mês aí, dia 15 de agosto, nós temos um curso presencial e gratuito às 14 horas, né, falando sobre a grande legião da luz, grande movimento que você pode vir direto, não é necessário se inscrever, só comparecer e participar, tá? Dia 3/10 nós temos um retiro, que é o dia todo, aqui no teatro, falando sobre o eu sou e, né, eu sou, vírgula, Jesus. Os ensinamentos, passagens e assim por diante. Um encontro muito interessante, de grande conhecimento e de grande elevação para todos. Então, podendo estar presente é maravilhoso. E dia 13 de dezembro, né, temos o Bom Belo Grande, falando sobre o grande 2027 que já está batendo aí a porta. Então vamos nos concentrar para podermos estar juntos aí nesse grande movimento de crescimento, né? Vamos falar agora sobre o fogo. Nós falamos sobre o fogo, já falamos, né? Já falamos, falta o ar. Fogo, água, terra e ar, perdão. Então vamos falar agora sobre o ar. Fogo é o pensamento. Então o ar é a intuição, né? O que você intui. Então por isso que as respirações são importantes, né? A questão do respirar, entender que cada narina está ligada a uma narina ao sol, a outra à lua, né? Cada narina reflete uma a glândula pituitária, a outra a glândula pineal, enfim. Então a atmosfera, né, o ar que respiramos, né, está contido aí a intuição que de uma forma ou de outra nos leva à quinta dimensão, o mundo das ideias, né? A intuição, ela vem e não é nossa, a intuição nos é dada, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas intuem as coisas, né? Elas são intuídas a fazer isso ou aquilo, né? E acabam por não fazer, não dão atenção, né? Então, o que acontece? O universo ele te dá uma intuição hoje, uma intuição amanhã, uma intuição daqui a pouco, mas a pessoa não movimenta isso, ela não dá atenção, né? Ela não quer saber. Então, o que acontece, né? Uma hora a intuição acaba, né? Porque ela é dada, ela é oferecida e a pessoa não quer saber. Não tem receio, tem medo, né? Porque às vezes viver a intuição não é simples, né? Porque às vezes você intui uma coisa que fala, caramba, será que eu faço isso? De repente, que nem por exemplo, você tem uma festa para ir, um lugar, alguma coisa, e tem alguma coisa ali que fala, cara, não vai, não vá, né? Mas a pessoa vai, e aí vai ter uma situação lá estranha e ela fala, pô, devia ter ouvido minha intuição, né? Mas... E vocês sabem disso, quando vocês não escutam o que vocês, né, sentem aqui na cacholinha, ou percebem, ou escutam, ou veem, ou uma foto, uma imagem, sei lá, né? Tudo vem pela intuição, passa a ter problemas, né? Quer dizer, vai viver um negócio que não é interessante, né? E quando se obedece, né, colhe-se
o fruto da melhor maneira. Então, é uma questão de treino, de obediência a si próprio, né? Porque você intui, tem que obedecer, né? Então, quanto mais você trabalha dentro da intuição, mais você recebe, mais você é intuído, né? Quantas pessoas aí que têm ideias, um monte de coisa, porque a intuição está aberta, né? Vocês percebem, por exemplo, às vezes compositores, pessoas que escrevem peças, livros, música, enfim, né? Tudo isso é uma questão de intuição e imaginação, né? Só que tem pessoas que às vezes elas cometem algum movimento na vida, né, que não é legal, e a intuição para. Então você percebe que a pessoa para de escrever, ela para de fazer música, compor, o outro não consegue mais fazer filme. Então assim, as ideias elas cessam, né? E mesmo pessoas que estão atrás de muitas coisas, fazendo, mesmo na sua vida particular, então por insistir, por buscar, por persistir, o que acontece? O universo te dá uma ideia, faz assim, ó. E aí você fala, putz, é mesmo, né? Então a intuição vai estar sempre mostrando um caminho, sempre, para você crescer, para você andar, para você ir adiante, sempre isso. E é necessário obedecer. Quanto mais você obedece a sua intuição, você obedece a você mesmo, né? Você começa a melhorar, a crescer, a trazer resultados aí cada vez maiores, né? As coisas começam a vibrar de uma maneira grandiosa. Observe isso. No mundo externo da compreensão e daquilo que surge a respeito daqueles que estão agindo sob os 7 raios da divindade, cada raio realizando um certo serviço. Desejo que entendam que todo bem-amado ascensionado, sendo totalmente perfeito, é igual a qualquer emergência e presta serviço onde quer que seja necessário. Não importa qual seja a atividade específica, a demanda é o importante. É percebido que poucos ainda compreendem o que significa quando fazem o chamado para a sua poderosa presença, eu sou. Se por qualquer razão vocês ainda não forem capazes de gerar o poder e o sentimento plenos para trazer a liberação suficiente de sua própria energia e de sua própria poderosa presença, eu sou, muitas vezes através do corpo mental superior, o chamado vem a nós. Devo dizer, a nossa oitava, para assistência àquele que recebe seu chamado imediatamente, projeta o fluxo de energia ou raio de luz e dá a assistência necessária. A poderosa presença eu sou é a autoridade de todo o universo. Todos nós estamos a caminho dessa grande presença da vida, como seres não ascensionados que ainda não estão suficientemente cientes de que vocês têm toda a autoridade e poder no reconhecimento de sua poderosa presença eu sou. Vocês necessitam de assistência, força, encorajamento, alegria e felicidade. E todas essas qualidades vão compor a harmonia necessária dentro do seu mundo de sentimentos, o que impede a requalificação e a revestidura de sua vida com as qualidades que estão agindo em seu mundo de sentimentos. Tudo aquilo que nós vivemos, independente de compreender ou não, existe um lado, né? O outro lado da balança, né? O mundo metafísico, que está sempre pronto a ajudar, a favorecer, né? Então, quando você pede, você apela, você reza, você busca, né, por uma ajuda, estão prontos a auxiliar e até ajudar você a receber uma intuição, né?
Por isso que é importante trabalhar esses 4 elementos como dessa forma, né? O pensamento, o sentimento, a percepção e a intuição. Com isso, a sua conexão com um lado superior, com um lado maior, melhor, está pronto. Ele começa a funcionar diferente, né? E toda essa estrutura, né, que eu sempre falo para vocês, usem bastante a presença, eu sou, né? Então, a presença, ela reflete ao Criador, Deus. A presença eu sou, somos nós, o nosso eu sou, né? Então existe uma conexão, né, dessa fusão, e todas essas questões dos 7 raios, dos 7 movimentos, né? E é isso que a gente vai discutir nesse dia 15, né, de agosto, na Legião da Luz. Explicar para vocês mais e mais, né? Bastante material para a gente conversar e tá vivendo dentro disso, né? Então, quanto mais nós melhorarmos, como nós estamos nos aproximando de um ano novo também, é necessário principiarmos este ano com mais conhecimento, com mais ideias, mais coisas, e começar já desde agora, ir se preparando, fazendo movimentos para obter cada vez mais resultados, né? Esse é o grande caminho da metafísica, da alquimia, né? A simplicidade que leva o humano a obter uma consciência expandida. E isso de uma maneira simples, natural, e não é necessário um super conhecimento, né? Saber, não é isso. É só você se concentrar em você, naquilo que você é, né? Você se trazer para você e viver aquilo que você é de verdade. Por isso que eu falei, né? Faça o que tem vontade, faça o que tem, sabe, a balinha, o gosto, porque às vezes a pessoa se frustra porque tem desejos que poderia realizar e não faz por receio de inveja, de outras pessoas, né? Enfim, isso é tudo besteira. Deixa pra lá. Deixa os outros falarem, criticarem, comentarem. O problema de cada um. Deus é testemunha e que Deus os julgue. Esquece isso, olha para frente, progride, cresce, se eleva, ajuda outros a crescerem, favoreçam, sirva de exemplo para outros, para que outros olhem e falem, a pessoa conquistou, mas que legal. Então, vamos adiante, vamos fazer a coisa funcionar. É assim que a gente consegue, com ânimo, vontade, com determinação, né? E aí você faz o universo agir a seu favor, né? Como se fosse uma atração, que não é, você está fazendo um movimento para isso, né? Então, o universo ele vai agir de acordo com a sua colocação, de acordo com como você olha para as coisas, como você reflete aquilo que você vive. E aí, naturalmente, os resultados eles chegam até você. Não tem como você fugir disso. Perfeito? Então, estamos aí nos aproximando da finalização do nosso encontro, do nosso programa. Espero que tenham gostado. Tudo é feito com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, para que isso chegue até vocês e os favoreça e ajude vocês a crescerem cada vez mais e estarem se elevando nessa grande consciência, nesse grande movimento, dentro daquilo que você se propõe a caminhar e, além do universo, tem mais para te oferecer ainda, né? Então, compartilhem os vídeos, passem adiante, né? Depois que o programa é oferecido, né, para vocês na rádio, ele fica disponível no nosso canal do YouTube. Nosso canal é @Instituto Alma do Mundo, né? Então, quando você faz o movimento, naturalmente as coisas começam a acontecer e trazerem aí resultados maravilhosos. Não deixe de fazer. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus abençoe e caminhemos
cada vez mais. Muito obrigado. Fique bem.